Agora vamos para a Rádio FM o Dia 92.7. Lá vamos conversar com Nájila Fernandes e Arimatea Azevedo. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Oi, Lívio, boa tarde para você. Arimatea, vamos começar falando sobre o consórcio para o desenvolvimento da região Nordeste. Suas impressões acerca deste tema, quase que não sabe. Eu só não repete aí, porque no início eu estava muito baixo. Então, eu queria saber das suas impressões sobre o consórcio para o desenvolvimento da região Nordeste, da qual o Piauí está inserido. E inclusive eles instalaram ontem isso em Salvador, na Bahia, com todos os governadores do Nordeste. Como ficou estabelecido essa divisão, esse divisionismo entre a União e o Nordeste, ou melhor, entre o presidente Bolsonaro e os governadores nordestinos, então eles estão buscando várias alternativas, né, Lívio, para tentar alavancar investimentos, recursos, fugindo um pouco dessas amarras do governo federal, fugindo um pouco dessa dependência do governo federal, o que vai ser muito difícil, né, porque geralmente os nordestinos dependem muito dos recursos da União. E a gente conversava até aqui agora há pouco com a deputada federal Margarete Coelho, que é da base governista estadual, e ela dizia que esse consórcio, essa união dos governadores, é exatamente visando dar assim, uma independência, buscar exatamente valorizar cada qual o seu estado e, por ser assim, alavancar recursos, buscar investimentos fora dessa alçada do governo federal. Não deixa de ser, não é essa história, não deixa de ser uma forma de união para se preparar contra qualquer investida que venha de cima para baixo. Voltando a falar de Brasília, o que você acha sobre esta nova polêmica do presidente Jair Bolsonaro, desta vez contra um representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, falando sobre a questão da ditadura militar? Essa história do Bolsonaro, aliás, provocou reação nacional de tudo quanto é segmento, e a maioria condenando a atitude dele, porque lembra aquela história, o cidadão não tem onde procurar defeito no outro, aí joga qualquer coisa. Ele tocou no assunto, se ele quiser eu vou dizer como foi que o pai dele morreu. O pai de quem? Do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, cuja morte, quando ocorreu, ele só tinha 2 anos de idade. Aí você pergunta, nessa fila do pão, o que o presidente da ordem tem a ver com isso? O que isso revela é uma coisa muito perigosa. O presidente tem os seus segredos, ou busca os segredos dos outros para soltar. E isso, mais do que uma picuinha, é uma coisa seríssima, porque trata de um período negro da vida do país que ninguém quer que volte e que só gostaríamos que todos esquecessem. Como é que realmente morreu o pai do Felipe Santa Cruz? Como é que ele morreu? Ele estava de um lado, era contra o regime. Ele foi assassinado. Quem foram os assassinos? Os assassinos fardados ou, como crê o Bolsonaro, os assassinos dos grupos paramilitares? Isso é muito sério. É muito sério quando o presidente da República deixa o discurso do potencial, do potencialismo, deixa o discurso do desenvolvimento de lado e se desce para esse tipo de picuinha, esse tipo de fuxico. É um fuxico. E coisa séria, porque ele, embora Bolsonaro, no tempo, nos anos 70, não fosse nada nessa história, não tivesse nenhuma relevância, ele hoje está mostrando que, como presidente da República, está buscando segredo no armário que poderiam ser esquecidos. Coisa séria, Arimatea, mas agora, para encerrar nosso bate-papo, queria, na realidade, trazer de volta uma informação que foi dada ontem na segunda edição do jornal Dia News pela nossa amiga Nájila Fernandes, porque o vereador pelo PT, Dudu, prometeu que vai enviar uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tentando delatar um suposto golpe de Assis Carvalho na eleição para o diretório estadual do partido. Tudo muito bem. Agora a pergunta é o seguinte: essa carta vai chegar? E segundo, se chegar, o que o Lula vai fazer? Vai fazer. Lula está preso. Lula não faz nada, nada. Não acho que não tem influência nenhuma. Lamentavelmente, o Dudu tem que se buscar outros meios para denunciar isso de que ele se diz vítima, mas não apelar para o Lula. O Lula não tem condições de resolver nada
nem a vida dele, nem a vida de ninguém. Ari? Enquanto estiver na situação que está. Verdade. Ari, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Nájila, até às 18 horas. Até às 18 horas, Lívio Galeno, no Dia News, segunda edição. Eu tô rindo aqui, Lívio, porque antes a gente... Você gostou do meu sorriso, só por isso. Não, também. É porque antes da gente fazer essa interação com você, a gente comentava sobre esse assunto aqui no estúdio. Eu disse para o Arimatea, não duvide, estamos falando de política. Verdade. Então, E eu só falei que era uma piada. Piada do dia. Lívio, até às 18 horas no Dia News, segunda edição, onde a gente também vai falar de política, inclusive hoje conversando com o jornalista Natanael Souza, dentro do quadro Política na Rede. Muito obrigado, Nájila, pela sua participação, Ari. Tchau. Tchau, até amanhã.